Rota do Sabor. Patrocínio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Estamos começando mais um episódio da Rota do Sabor, conhecendo um restaurante que corresponde àquilo que nós vamos procurar durante toda essa temporada. É a valorização dos produtos brasileiros, dos ingredientes, dos pequenos produtores, das pequenas localidades que se espalham pelo Brasil. É esse o fio condutor dessa temporada da Rota do Sabor. Fala, Josimar. Tudo bem? Tudo bom? Como vai? Jóia, de novo Prazer em aqui no recebê-lo. Cepa, olha que maravilha, né? Faz um tempo. Faz um tempo, se bem que o restaurante também faz um tempo que inaugurou, né? Não faz... Faz 3 anos. 2019. Isso, 2019. Você tem 3 anos e pouco, né? Passou essa fase fechada aí com a pandemia, só fazendo delivery. E com a retomada, estamos aí. E você teve essa coisa quase pioneira de fazer um restaurante com uma gastronomia mais sofisticada, Sim. mais autoral, no bairro do Tatuapé, na Zona Exato, Leste de na São Zona Paulo, Leste. né? Deu medo fazer isso? Porque, para quem não sabe, aqui em São Paulo existem algumas rotas gastronômicas Sim, uns que eixos, são né? mais, assim, festejadas, né? Aqui no Tatuapé, na verdade, é um bairro que tem uma gastronomia bastante Tem. movimentada e desenvolvida também. Sim, Mas a comida autoral, essa Não coisa tinha, era tinha, nova, né? era nova. Deu medo? Deu medo. Na realidade, deu medo depois que eu abri. Que eu entendi, porque na minha cabeça era o seguinte, eu vou abrir, vou cozinhar bem e vai lotar. Tá tudo certo. Mas não foi bem assim, demorou pra pegar. O público também estranhou um pouco no começo. Mas tá melhorando bastante. Legal. E a gente agora, nessa temporada da Rota do Sabor, a gente tem se preocupado em vasculhar restaurantes que têm uma preocupação especial com a origem dos produtos, com produtores locais, ingredientes que têm raízes no Brasil, que vêm de regiões que têm alguma história ligada a eles. E vocês, desde o início, o Cepa Isso. sempre teve esse olho no ingrediente, Isso, né? no produto. A gente fala que é um restaurante de produto, né? Então a gente pega o que tem de melhor e tenta ter um contato com o produtor, com o fornecedor, com o cara do peixe, o cara que cria o porco. Acho que se eu pego o meu celular, eu falo assim, quando eu vou fazer pedido, 90% eu tô falando diretamente com o dono, sabe? Com quem tá ali já, que entende e a gente consegue trocar, né? Ter um feedback. Eu acho que é isso que para uma cozinha de produto é o que importa. E você se abastece principalmente aqui na região, digamos, do estado de São Paulo, ou vai pelo Brasil inteiro? Ah, não, vai o Brasil inteiro. Brasil inteiro, Bahia, o peixe chega do sul, então já peguei coisa de Belém, do Pará, o feijão manteiguinha, então a gente vai trabalhando com o que tem de melhor. Isso que eu acho que é a ideia. Bacana. Inclusive os vinhos, né? Tem muitos vinhos daqui, né? Bastante, a Gabi faz um trabalho com produtores daqui também. O Cepa é um restaurante assim, feito a 4 mãos, ou pelo menos tocado a 4 mãos, Tocado hoje a 4 em dia, mãos, né? isso. Pelo Lucas Dante, que está aqui, e pela Gabriele Fleming, que de princesa não tem nada, a não ser a aparência, talvez, Sim. mas que, na verdade, é uma batalhadora, né? Uma sommelier Assim, é uma de dupla ponta. que um na cozinha, outro no salão, a outra no salão e nos vinhos, conseguiram dar essa cara que o Cepa tem hoje, Sim, né? total. Bom, então vamos encontrar a Gabi lá dentro? Vamos lá? Então vamos, já estou entrando aqui, ó. Lucas, eu reparei que aqui tem uma coisa tem uma identidade visual, Sim. né? Identidade gráfica. Teve uma preocupação. Tem aqui Quem quadro, fez né? aqui esse quadro, por A exemplo? identidade visual é do meu irmão, tanto o logotipo quanto as fontes, a camiseta também, tudo do Pedro, que é meu irmão. E tava com a gente desde o início, por ser meu irmão, tá muito próximo do restaurante, né? Conseguiu criar essa persona do jeito que a gente queria, né? Aqui eu vi que tudo tem ZL, né? Zona Sim, Leste. Zona né? Pra Leste. quem não é de São Paulo nem não sabe o que é isso, Não mas é sabe Zona o que Leste. que é, mas é Zona Ali Leste. também, né? Sim, São Paulo, Zona Leste. A gente deixa em evidência. É legal esse orgulho local, porque Sim, total. justamente hoje a gente está conversando sobre produtos locais, quer dizer, Sim. a identidade dos ingredientes vinculados ao lugar. O restaurante tem essa... Sim, tem essa identidade, que é da Zona Leste.
essa fileira de garrafa vazia, quem bebeu? Foi você ou a Gabi? Uma boa parte, acho que foi em conjunto, né? Foi em conjunto com amigos, aí a gente vai colocando como decoração. É o pessoal Vinhos que a gente traz? gosta. Também. É comum o pessoal trazer a Sim, garrafa? o pessoal ainda traz bastante, né? Principalmente vinho de mala, que trouxe de viagem. Às vezes quer que a Gabi tome também junto, amigo. Então, mas é comum o pessoal trazer. É legal, cada uma tem uma história, né? Sim, com certeza. Uma noite, dá até pra lembrar algumas. Gabi, obrigado. Bom, já vi que você serviu a mesa, já serviu o vinho. Vou querer experimentar o vinho, vou querer experimentar essas iguarias que estão aqui. Mas antes de mais nada, eu queria perguntar para vocês dois um pouco da história de vocês antes do restaurante. O restaurante abriu em 2019, como você contou. E antes vocês estavam num restaurante de comida italiana. Como é que foi a trajetória para chegar até aqui? Na realidade, com uns 17, 18 anos, eu estava meio perdido, assim, né? Não sabia o que ia fazer da vida. Minha mãe falou, não, precisa fazer uma faculdade, precisa fazer alguma coisa. E eu tenho um amigo que já trabalhava em restaurante. Ele virou para mim e falou, cara, por que você não tenta? Vai trabalhar num restaurante, vai que você goste, né? Eu falei, beleza, eu vou fazer isso. E consegui um emprego num restaurante no Itaim. E lá eu falei, eu acho que eu consigo fazer essas multifunções, eu me dei bem, sabe? Eu gostei do que... Porque antes, até os 18 anos, eu não tinha nem encostado numa frigideira. Eu tinha, no máximo, feito churrasco de coração. Não tenho aquele romantismo de, eu cozinhava com a minha avó, elas eram boas cozinheiras, mas eu só comia, não tinha aquela... E nisso foi crescendo a vontade de aprender e eu caí no Petirosso. Daí lá eu conheci, uma cozinha de produto, né? Uma cozinha purista. Daí eu fiquei O chefe Marco Renzetti, exatamente, né? Com o Marco. Você trabalhou lá também, Gabi? Sim. Vocês se conheceram lá ou já se conheciam? Não, a gente tá junto desde sempre, eu acho. Não, eu conheci o Lucas, ele tava no primeiro ano de faculdade. Ele fala que não tem uma história, mas minha sogra cozinha muito bem. A avó dele já teve um restaurante, então eu acho que deu uma influenciada de leve aí o caminho dele. Pelo menos para ir apurando o paladar, né? Sim, para ir conhecer. Que é uma coisa importante. Eu já gostava de comer, né? Gostava muito de comer. Mas eu nem sabia que tinha habilidade para produzir. E ele estudava, ele fazia gastronomia já, estava no primeiro ano. Eu tinha 17 anos, era bem novinha ainda, então eu ia entrar na faculdade. E eu sempre falei pra ele, o que você acha que eu faço, tal, que eu sempre também tive essa indecisão. Comecei 3 faculdades, parei, terminei com publicidade, que é meio genérico, assim, né? Comecei com administração, depois me formei em publicidade. Mas ele sempre falava, você não vai aguentar, é muito puxado. E aí, comecei a trabalhar com investimento numa empresa. E o Petirosso ganhou um prêmio, ficou muito cheio. O Marco e a Erika sempre foram muito parceiros da gente, até hoje são como se fossem irmãos, meio pais, assim. É uma relação de muita amizade. E eu comecei aí a ajudar de final de semana, porque eles precisavam de ajuda, porque ganhou um prêmio e começou a bombar demais a casa. E aí eu comecei a pegar gosto, e aí eu comecei a estudar vinho. E a gente sempre pensou em de ter um restaurante, né, de ter o nosso restaurante. E o Cepa foi na verdade o sonho que a gente tinha desde sempre, né? Sim, foi só aumentando, né? Antes era, vamos abrir uma portinha, jogar uma chapa ali e vai estar tudo certo. Só que daí a gente já começou, acho que dá pra fazer um pouco mais legal, dá pra ter uma cozinha mais assim, daí surgiu a oportunidade. Você também era aqui do bairro? Não, eu sou agregada, né? Mas o Lucas, ele sempre foi daqui, né? E a gente sabia da carência do Tatuapé, né? Que a gente morava aqui e atravessava São Paulo para poder comer e beber. E aí a gente falou, a gente precisa dar isso para pessoas que, assim como nós, atravessam São Paulo para comer e beber. E faz 3 anos que a gente abriu o restaurante, a gente ainda não tem um público muito cativo do bairro, né?
é uma novidade para o bairro, mas o Cepa virou um restaurante de destino, né? Vocês sempre tiveram essa preocupação com o produto, né? Sim. E eu imagino que isso tudo que está aqui, esses frios, esses embutidos, esses curtidos... Os curados. É tudo produzido aqui? Tudo é produzido aqui, o pão, daí tem os picles fermentados, a manteiga defumada que a gente também faz aqui na casa. Isso aqui é uma brisaula de wagyu. Isso aqui é um culatelo de porco moura, um porco criado solto. Isso aqui é uma copa, uma panceta e um lardo também de porco moura. Esse porco que vem do Paraná, Que provavelmente? vem do Paraná, da porco moura. Mas bacana é você falar do porco e dizer o nome do produtor, né? Porque você sabe quem produziu o porco. Exatamente. A gente tem um contato, né? Como eu estava falando para você. Quando eu vou fazer pedido, eu tô falando praticamente com 90% com os donos, ou com o cara que tá lá na terra, que tá cuidando do porco, ou o cara que tem o barco de pesca. Então esse contato é muito importante, né? Essa rastreabilidade que a gente tem com o produto. Sim, saber a procedência, Posso ir né? provando, né? Enquanto vocês Por explicam. favor. Esse é um teste, na verdade, a gente fez só um. Acabou de ficar pronto, ficou Foi 8 meses de cura. meses curando. Daí a gente fez uma peça, daí deu bom. Daí agora É a um gente... culatelo, né? Que é uma coisa difícil de achar no Brasil. Exato, Sim. exato. Culatelo de Zibello, né? Na Itália é uma... Sim, não tem se até uma acha, região né? muito específica, né? E daí tem essa camada boa de gordura, ficou legal, né? Ficou uma... Tem um sabor mais amendoado, menos salgado. Tem uma espécie de presunto, mas de um pedaço Sim, específico, pequeno, né? específico do Exato. pernil, né? Sem o osso. Sem o osso. Bom, daqui a pouco eu vou querer provar outras coisas daqui, feita com esse tipo de produto local. Enquanto isso, para não deixar o vinho aqui evaporando, conta uma coisa, Gabi, também em relação ao vinho, tem esse foco também no pequeno produtor? Sim. Você conhece o nome e sobrenome? A gente tenta ter uma carta também de produto, né? O restaurante é um restaurante de produto, então os vinhos, as bebidas de modo geral não poderiam ser diferentes, né? A gente trabalha com produtores que a gente sabe da procedência da uva, que a gente sabe como vinificou. Então a gente tenta ter essa proximidade. Obviamente que não dá para ter essa proximidade de conversa com todos os produtores da carta, mas com os nacionais a gente tem contato com todos, né? Esse é um Pinot Noir brasileiro de um produtor de Monte Belo do Sul. Que é na Serra Gaúcha. Isso, ele compra as uvas da Serra do Sudeste, vinifica na garagem dele, e é um produtor que morou um tempo na França, então ele faz um vinho mais leve, mais fresco, tem uma pegada mais rústica. Quem Se chama Daniel Lopes. E o vinho? O vinho se chama Cuvée. Eu acho que é a cuvée mais importante dele. Ele tem um chardonnay muito bom também. Ele ficou famoso também por fazer petinat, que é aquele espumante de uma fermentação só, que é mais divertido. E é um vinho super gostoso, é fresco, é fácil, tem bastante acidez, então combina também com os curados, é fácil de harmonizar. E é um produtor que eu trabalho desde, eu acho, do primeiro ano que ele faz vinho. Estou muito interessado na sobremesa que vocês fazem aqui com chocolate, usam chocolate brasileiro, cacau brasileiro. Mas antes de ir para a sobremesa, você preparou mais umas coisinhas, não é? Para a gente acompanhar o vinho aqui. A gente vai comer um atum com creme de wasabi, um prato bem simples, mas que é um dos carros-chefes aqui do Cepa. E vamos comer uma língua de wagyu com quiabo, hortelã e caldo de galinha. Explica o atum um pouquinho. É um atum cru? É um atum cru, uma poça de atum cru. Ele é um atum bati do sul do Brasil. E eu faço uma chantilly de wasabi, né? Uma chantilly com wasabi, limão para dar uma acidez. E finalizo com flor de sal e um azeite da mantiqueira, que é o borriello. Ah, tá.
E o atum também, você sabe o nome e sobrenome, pelo menos, Exato. de quem traz ele. O Antônio, inclusive, o Antônio da Montosa. Ele que traz, ele que fala como tá, ele que me dá, que vai coordenando comigo, tá chegando bom, pega um pouco mais. E fala um pouquinho mais da língua, do outro petisco que a gente vai... Bom, língua de Wagyu com quiabo, hortelã e caldo de galinha. Então a ideia é tirar um pouco o hortelã entra para tirar um pouco da gordura do Wagyu, né, para dar uma limpada, e o quiabo entra para dar textura. E daí a construção do prato foi meio que sem querer, assim. Eu pensei, tinha que jogar um caldinho, né? Daí eu pensei, quiabo, galinha, combina, né? Eu falei, vou colocar tudo junto, que eu acho que vai dar alguma coisa. Daí foi o prato de um teste só, a gente brinca, né? Maravilhoso. Mas é que, pra mim, é o melhor prato hoje do Cepa, né? Foi... Pra mim também. né? É bem bom. Interessante que o Wagyu é um boi, né? Uma raça. É uma né? raça, exato. E, então é uma língua de boi, mas com caldo de galinha. Caldo de galinha, uma brincadeira ali, né? Eu acho que é a entrada mais fácil do Cepa, que o Lucas tem menos trabalho para fazer. A gente segue na nossa linha de raciocínio aqui no Cepa, né? É prato onde o produto brilhe, né? Então é bem poucos elementos, dá um contraste no outro, e esse atum a gente recebe e eu deixo ele... Eu tenho uma câmara de maturação e eu deixo ele maturando uns 5 dias antes de servir. Mas você falou... Esse é o prato mais simples de fazer. É simples para você aqui, né? Mas pro atum que veio lá do sul, ou veio do Pacífico. O trabalho é o antes, né? Antes de chegar no Cepa, realmente. Tem que ligar no caso pro Antônio. Eu falei, e aí, Antônio, e o atum como é que vai chegar? Ele já vai me deixando a par da situação. Mas eu ligo, daí eu peço o azeite da Carla, que também já tem um baita trabalho. Então eu juntei bons ingredientes, né? Só foi isso. E esse azeite, ele não é amargo, né? Ele é frutado, ele parece... Muito vivo, né? Parece, sei lá, um mix de frutas tropicais, assim. Ele é muito aromático. A gente gosta demais do azeite dela. Vou ter que parar por aqui, porque vocês não vão experimentar? Porque eu tô de olho nessa língua, viu? Agora chegou a hora da língua, né? Tão mal falada, tanta gente, né? Pois é, e a gente quebrou esse paradigma aqui, porque é um dos pratos, uma das entradas que mais saem. Sim, sai bastante. Acho que porque a gente gosta tanto dela, né? Que Não, a gente manteve indica a regra, demais. vamos manter, se sobrar a gente come. Faz isso, né? A equipe come, a gente faz os sanduíches. Não, mas aí a galera veio, comeu, daí posta, daí fala que é deliciosa, daí até quem não come... Fala, eu vou abstrair, vou pensar que é uma carninha e vai. É uma carninha. É uma carninha, não deixa de ser, né? Eu vou provar. Você faz ela uma peça inteira eu faço uma peça inteira, isso, exatamente. Depois eu limpo e fatio. Eu cozinho ela com aquela pele lá dela, né? E depois fatio e passo ela na churrasqueira. O caldo de galinha é o que eu acho mais maravilhoso. A gente tem um caldo de galinha. Daí nesse caldo é engraçado, você vai ver. Esse caldo, ele tem uma salinidade, mas ele é zero sal, eu não coloco nada de sal no caldo. É só pela concentração? Só pela concentração de colágeno ali, já dá o... E quer dizer que agora essa é a entrada mais popular que vocês têm, você falou? Depois do atum. Depois do atum. Do atum, acho que provavelmente, viu? Sai bastante, o pessoal tem gostado bastante. Mas foi um trabalho, né? Foi um ano aí de cardápio. Eu tava servindo lá de outra maneira, mas foi indo, foi amadurecendo o prato. Ele a gente servia não tirou. com salada de batata. Eu servia com salada de batata, meio uma batatonese, assim, ela grelhadinha, servia dessa forma. Daí a gente encontrou esse aí que é o melhor, né?
Bom, eu adoro, tá muito bom. Mas já estou me preparando para sobremesa. Não falou nada ainda, né, do Ainda não. nosso produto. A gente tem investigado, assim, pelo Brasil, vários produtos que vêm de pequenos produtores e que vêm de regiões com indicação geográfica, ou vem de, enfim, de uma tradição local, né? E que a gente tem esperança que serão cada vez mais usados pelos restaurantes, né? Aqui vocês vão falar com a gente e vão mostrar para a gente o uso do chocolate. Aqui em Gramado temos várias fábricas de chocolate. A Caracol Chocolates, ela foi fundada em 1982, então tem quase 40 anos aí de mercado. Ela produz o seu próprio chocolate. Nós produzimos o nosso chocolate desde a massa do cacau, do açúcar, do leite em pó. Muitos dos nossos chocolates são feitos manualmente. Nós temos mini fábricas que produzem os chocolates mais artesanais. Então, realmente é um chocolate diferenciado. E hoje, em qualquer lugar do Brasil que tu for, e que tu estiver e falar que vai vir a Gramado, o que as pessoas falam? Me traz um chocolate. Então, realmente, Gramado é conhecido como a capital do chocolate e as pessoas vêm para cá para consumir o nosso chocolate. Chocolate é uma coisa que no Brasil já foi, até do ponto de vista econômico, né? Não o chocolate, mas o cacau. Importantíssimo. O Brasil já foi o maior produtor e exportador de cacau do mundo. E hoje está tentando se concentrar na qualidade, né? Exato. Então a gente tem regiões que, de uma ou de outra maneira, terminaram identificadas com o cacau e o chocolate, né? Ilhéus, na Bahia, que historicamente é o lugar mais importante, continua sendo um centro de produção. Sim. O Pará, que mais recentemente passou a ser o segundo, e às vezes o primeiro, às vezes o segundo maior produtor de cacau. E Gramado, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, que é uma cidade onde o chocolate, né, que não produz cacau, mas faz uma produção de chocolate. Com milhares de pequenos empreendedores, pequenos fabricantes, pequenos produtores do chocolate já beneficiado, né? Sim. Então você vê, de norte a sul, passando pelo Nordeste, chocolate é uma glória do Brasil, né? Sim. E qual é a sobremesa que vocês armaram pra gente? É uma torta de chocolate com caramelo e uma ganache de chocolate de cacau catongo, que é um cacau albino. Em toda fazenda de cacau na Bahia existe esse cacau albino, só que ele é muito pouco usado, porque dá muito pouco. Tipo, o pessoal da Mestiço, acho que o ano passado conseguiu 100 quilos só desse cacau. Uma produção bem pequena. E o pessoal também tem um certo preconceito, né? O consumidor final com esse cacau, pelo fato dele ter notas não é uma nota de chocolate. É uma nota mais de nuts, mais de... Uma acidez, coisa mais terrosa, uma acidez mais mais pronunciada. Uhum. E a gente conheceu esse cacau com o pessoal da Mestiço, né, que é a Cláudia e o Rogério. Quando a gente conheceu eles numa feira, ele mostrou isso pra gente e falou, vamos trabalhar com esse produto, vamos desenvolver uma sobremesa. Daí eu, com o Peu, meu confeiteiro, a gente desenvolveu essa sobremesa, que é basicamente cacau, chocolate. Tem um caramelozinho pra dar um docinho, mas é basicamente isso. Ela é uma tortinha de cacau, dentro tem um caramelo, nibs, e em cima é uma ganache de chocolate catongo com Jerez oloroso, que é um Jerez mais oxidativo, né? Então ele traz essas notas amendoadas, ela puxa mais as notas amendoadas e não tem um teor alcoólico tão alto, né? Então não fica tão alcoólico. Bom, vamos ver, né? Vamos conferir. E esse chocolate albino, as pessoas estranham, não? Perguntam o que é.
Sim, exatamente. O que é o catombo? No né? resultado final não muda muito, né? Tem mais acidez, né? Faz Sim. salivar mais, mas... A cor é um pouco mais clara também, Sim. né? Mas a combinação dele com o Jerez é bem legal. Daí tem também os diferentes cacais aí, né? Não os diferentes, mas tem o 100% que a gente usa, o pote 100% que a gente usa na massa, tem o nibs e tem o catongo também, né? Então são 3 tipos aí. Aqui, mais uma vez, coisa que eu senti em outros pratos de vocês, tem essa coisa da integridade do ingrediente, assim, de Sim. poucos elementos, né? E a gente identifica mais ou menos o sabor. E como a gente, nessa temporada do programa, está muito interessado na história dos ingredientes, é muito bacana isso, você comendo, sacando que cada um está aportando um determinado sabor, um aroma, uma textura. Exatamente, não entra, eu acho que nenhum complemento entra no prato se não fizer sentido, né? A gente já fez alguns pratos que a gente falou, pera um pouco, vamos tirar isso e isso, não colocar isso e isso. Daí tira e fala, agora tá melhor, faz mais sentido, né? Então o Cepa trabalha muito dessa forma, assim, a gente trabalha muito dessa forma, bem objetivo, assim, quase purista, eu acho, não sei como dar o nome. Tem muitos processos, né? Por exemplo, os curados, 8 meses para fazer uma cura. O caldo de galinha da língua é um tempão também, é um super processo. Mas todos os processos, eles são voltados para intensificar o que tem de melhor de cada ingrediente. Sim, exato, é o produto em foco, né? Bom, maravilha, parabéns, muito obrigado aí por contribuírem para o nosso conhecimento, né, dos produtos e dos ingredientes do Brasil. A gente está encerrando por aqui esse episódio da Rota do Sabor, nessa temporada que está focada em explorar, conhecer e divulgar ingredientes que têm suas raízes nas mais variadas regiões do Brasil. Ingredientes que são ligados à localidade, ligados aos produtores, que têm indicações geográficas reconhecidas pelas suas características que são únicas. E a gente está visitando restaurantes como esse para revelar, mostrar para vocês todo esse potencial que os produtos têm e que tem porque merecem, né? Com certeza, exatamente. com certeza. E o Brasil é grande, o Brasil tem muita coisa para mostrar. Tem muita coisa. E a gente fica por aqui, no restaurante Cepa, na zona leste de São Paulo, encerrando mais um episódio da Rota do Sabor. Mas a semana que vem tem mais. Aguarde. Até lá. Rota do Sabor. Patrocínio. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.